Pronto, estamos no ar. Muito boa noite, às 21 horas em ponto. E hoje, para mais uma super live do voto impresso auditável, essa campanha que está pegando fogo por todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, em todo canto. Hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui conosco o senador Theomário Mota, um grande apoiador do voto impresso auditável, a deputada Aline Sleutz, do Paraná, minha colega do PSL do Paraná, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, na verdade, de Niterói, e o Augusto Marcassini, que é do Seminte, que é esse grupo independente que há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, se dedica ao estudo das urnas eletrônicas, do voto auditável, o que é auditável, o que não é, vai poder trazer muita informação para a gente. E depois teremos também a participação, hoje serão quatro cidadãos, eleitores que participam da nossa campanha, que foram selecionados pelo nosso canal do Telegram. Eu vou começar dando boa noite, recebendo aqui, passando a palavra ao senador Theomário Mota. Senador. Bom, eu quero cumprimentar todos, aí a Bia, a deputada Aline, o deputado Carlos, o nosso estudioso Augusto, e a todo o público que está nos acompanhando. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar e eu quero lhe parabenizar, pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua sensibilidade. Na verdade, Augusto, eu acho que como tu domina mais essa parte técnica e estudou, eu quero falar muito mais da parte macro, e do sentimento popular das pessoas. Todo o sistema de votação ele precisa dar ao eleitor a segurança de que ele votou e de que o voto dele realmente chegou na ponta. A população precisa acreditar nas suas instituições. E hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que se você fizer uma pesquisa e perguntar o que você acha do sistema de votação brasileiro, olha, você vai encontrar aí um resultado extremamente negativo. Você vai encontrar um resultado que vai colocar milhares de pessoas aí nessa interrogação, nessa grande dúvida. Você vê, meu estado é o menor estado da federação, mas aqui nessas últimas eleições houve movimento de rua, e os candidatos que perderam as eleições, porque houve um apagão no dia da votação, Então, os resultados foram muito morosos, foram muito lentos, e quando saía já era com os eleitos e os não eleitos, e aí você sabe, e principalmente a pessoa que se submete ao crivo das urnas, ele às vezes espera, isso é como quem faz às vezes, deputada Aline, o vestibular. Quando você vai fazer o vestibular, você quer sair o primeiro, não admite nem ser o segundo da lista, saiu a lista, aí corre todo mundo para, meu Deus, tomara que meu nome saia. Aí não importa mais, deputado Carlos, se você é o primeiro ou o segundo, você quer estar na lista, Augusto. Você quer estar na lista. Então, assim é o candidato, Quando ele entra ao crivo das urnas, ele quer aparecer ali como eleito. E quando ele não aparece, aí vem aquelas grandes decepções. E a população brasileira está incrédula da nossa votação. No meu estado, ficou de um sistema realmente extremamente desconfiado. Ora só, o sistema, aí discute, online ou não é online? Aí que está a grande questão. Olha, se ele não é online, ele é passível de mudança antes dizer, ele é seguro, mas como que ele é seguro? Ele não é online, não. Então, vamos 2 pontos. O banco, por que você tem segurança no seu saldo? Porque é online. Você vai lá, saca, tá lá, o saldo fica ou não fica. Se vai ser hackeado, se não vai ser hackeado, é outro sistema, mas está lá. O saldo, dificilmente se discute o seu saldo. Muito bem, mas se ele não é online, ele é passivo de alterações. Extremamente passivo. Os votos nulos, os votos brancos, como é que eles são computados? Para ali ou para cá?
Então, Bia, eu acho que você veio para cá trazer essa segurança. A sua proposta é uma proposta que o TSE deveria estar aplaudindo. Ele deveria estar dando conforto para você. Ele deveria estar te financiando todas as suas lives e tudo mais, para dizer, Bia, você está trazendo para nós, tirando das nossas costas, uma dúvida brasileira. Nosso sistema é seguro, mas o teu sistema é a bissegurança disso. Eu trabalhei num sistema financeiro lá, Augusto, que você digitava o cheque e bidigitava para o cheque não cair em conta corrente alheia. Então, o que a deputada está fazendo é exatamente isso. Ela está dando ao eleitor ali a oportunidade de auditar, de segurar, de garantir. Na dúvida, ele tem onde recorrer. Porque hoje, no sistema que nós temos, ele não tem onde recorrer, né? É um sistema kamikaze, vapt-vup, é um tiro de espingarda, é uma corrida de cavalo, largou, chegou. Então, é muito complicado. Então, eu quero aqui parabenizar a deputada por essa iniciativa, tem meu apoio, nós vamos começar agora uma grande campanha aqui, deputada, você vai vir aqui nessa campanha, nós vamos fazer aqui em Roraima, nós já mandamos fazer aí 5.000 adesivos, já vamos fazer a campanha colocando no carro, vamos abraçar essa ideia, porque a população na rua é que as coisas acontecem, né? Precisa a população ter essa sensibilidade. E a hora que ela entender que com isso ela vai tirar de limite todas as dúvidas que ela está tendo hoje nas eleições, essa campanha vai vingar e aquilo que o povo quer, quando o povo quer, ninguém segura. Eu falei 5 minutos e 11. Estou cronometrando aqui, viu? Para não... Senador, maravilhoso. E a sua fala é muito interessante, porque, veja bem, nós temos um grande público que está no Brasil, hoje na sociedade, clamando pelo voto impresso. Basta ver as manifestações do dia 1º de maio, onde esse tema foi pauta de todas as cidades por onde os brasileiros foram para as ruas para apoiar o presidente, mas todo mundo queria voto impresso e auditado. E aqui nós temos, só aqui nessa telinha, nós temos 4 parlamentares, né, gente? Um senador e 3 deputados, porque para valer um senador precisa de 3 deputados, né, gente? Então, nós somos representantes do povo. E o que acontece? Como é que o TSE pode querer nos tirar, né, nos tirar a legitimidade dessa campanha, dessa luta, desse pleito? Pois se nós que representamos o povo queremos voto impresso, estamos dizendo que queremos uma eleição transparente e auditável, e o povo dizendo isso, o TSE é só um prestador de serviço quando se trata de eleição. Depois ele trabalha e funciona como judiciário, na hora dele julgar contas, na hora dele julgar uma série de coisas, de questões jurídicas, mas na hora de fazer eleição ele é um prestador de serviço e tem que fazer aquilo que o cliente quer, e o cliente somos nós, os eleitores. Bom, eu vou passar a palavra para a deputada federal Aline Sleutz, depois, Augusto, já passo para você. Aline, querida. Oi, Bia. Boa noite, Jordi, Augusto, senador e todos que estão conosco nesse momento. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje falando desse tema que é tão importante para o nosso país, uma proposta que vem trazer realmente a fala do povo brasileiro. Eu aqui parabenizo também o senador pela palavra, eu acho que é exatamente isso. É a nossa condição de legislar em cima do que a população espera de nós. Acho que nós estamos aqui realmente para ser voz desse povo que hoje se sente inseguro. Por quê? Porque a gente não tem transparência, não tem segurança, temos uma urna que se diz muito moderna, mas que é um processo eleitoral duvidoso. Temos também toda aquela situação emblemática de saber como depois verificar se realmente o voto que nós fizemos é o voto que nós computamos. Então, Bia, quando começaram as discussões desse tema, a gente já viu um envolvimento gigante da população. Nas redes sociais, no bate-papo, você vê até nas rodinhas de mercado e de rua que as pessoas hoje falam e discutem a importância do voto auditável. Antigamente, né, quando as pessoas paravam nas suas rodas de conversa, certamente não seria um tema para estar batendo papo. Hoje é. Por quê? Porque a gente observou
que esse sistema precisa realmente ter uma segurança extra à população, ele tem que ser efetivo, transparente, decisivo para sabermos se realmente o que nós queremos foi respeitado. E a gente vê realmente muitas queixas, muitas denúncias, muitas reclamações, muitas preocupações pós-eleição. Será que realmente foi esse o resultado? Será que foi isso realmente que aconteceu na cidade X, na eleição a prefeito Y, no vereador tal? Então, eu acho que aqui a gente precisa lutar pelo que a maioria da população deseja, sonha, almeja. E eu vejo que a maioria da população hoje deseja que o seu voto seja auditável, deseja ter essa transparência, deseja poder recontar, se necessário for, se houver dúvida, né? E a eleição, ela é um processo já tão desgastante. Nós que fomos eleitos sabemos. Meu Deus, quanto é difícil fazer campanha, quanto é difícil pedir voto, quanto é difícil chegar aqui onde a gente chegou, como é difícil um vereador chegar na Câmara Municipal, um prefeito na sua prefeitura e todos os demais cargos. A gente sabe as dificuldades que a gente enfrentou e para ter um processo que ele não seja totalmente firme, né, no seu propósito de dar o resultado fiel, a gente vai realmente ficar sempre no resultado duvidoso. Então, eu te parabenizo, Bia, primeiro pela coragem de enfrentar essa pauta, que não é uma pauta simples. Parabenizo a população que foi para a rua semana passada e vimos centenas, milhares de brasileiros com suas plaquinhas apoiando a iniciativa dessa PEC, apoiando esse tema e dizendo que concorda, né, que deseja que realmente a gente tenha essa transparência. E eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. O Senado, aí através do nosso senador, tenho certeza que fará uma mobilização, né, efetiva nos seus pares. Nós estamos fazendo isso na Câmara, tenho ouvido já, Jordi, né, Augusto Bia, já tenho ouvido muitos deputados que nem falavam do assunto hoje, já demonstrando apoio à pauta. Não é uma pauta do PSL ou de um deputado, um grupo, hoje é uma pauta de todos os políticos que querem respeitar a opinião pública da maioria da população brasileira. Então, encerro essa primeira fala, assim, realmente convicta, Bia, que nós precisamos vencer esta barreira e votar o mais rápido possível essa pauta, que é de interesse do povo brasileiro. Muito obrigada, Aline e Jordi, está tendo votação, em nominal. Eu vou passar a palavra ao Augusto Marcassini. Por favor, Augusto. Olá, boa noite, deputada, boa noite a todos os demais colegas, boa noite a quem nos ouve em casa aí, ou ainda no trabalho. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar a deputada Bia Kicis pela iniciativa, não apenas de apresentar mais um projeto, porque outros já tivemos e tiveram um fim triste. Espero que esse tenha um fim melhor, né? Já tivemos outros aí nesses 20 anos que tiveram fins sofríveis, na verdade, diria aqui. Venho aqui, a convite de um grupo de que participo, é o CEMIND, quero crer que alguns outros colegas aí desse grupo já participaram. Só, antes de mais nada, para falar um pouco do que é o grupo, é um grupo absolutamente informal, de pessoas que se conheceram participando das auditorias que o TSE promovia, ou das apurações paralelas, etc. E eu, particularmente, eu nem sou advogado da área eleitoral, eu acho que gostaria de contar aqui um pouco a história a vocês, porque eu vou lhes dizer o sentimento que me vem quando me convidam para falar desse tema. Eu falo que é inacreditável que 20 anos depois ainda estou sendo chamado para falar as mesmas coisas, porque nós repetimos essas mesmas coisas há 20 anos. Comecei a conhecer os membros do CEMIND, o engenheiro Amilcar, que já esteve aqui, quando houve aquele escândalo do painel de votação do Senado.
isso há 20 anos, está fazendo exatamente 20 anos, eu fui encontrar isso na internet, aí está fazendo 20 anos, foi em 2001, né? Há alguns paralelos entre esse problema que tivemos no painel do Senado com o da urna eletrônica. São sistemas completamente diferentes, mas logo percebemos que havia um paralelo. O problema ocorreu não quando os votos eram abertos, mas justamente numa votação que foi fechada. Era a votação para a cassação de um senador, os votos eram secretos, e ali, né, surgiram os problemas. Então, é esse ponto que tangencia os mesmos problemas da urna. Eu quero falar um pouco de aspectos técnicos e chegarei novamente nesse ponto. Mas é que por conta desse evento, que nos pareceu ter problemas semelhantes com o da urna eletrônica, falo nós aqui, eu e outros colegas da Comissão de Informática da OAB de São Paulo, na época, em 2001, entre eles até o colega que depois se tornaria presidente da OAB São Paulo, aqui, o Dr. Marcos da Costa, ele era, na época, presidente da Comissão de Informática. Resolvemos fazer um evento na ocasião e chamamos o TSE, conheci nessa ocasião o engenheiro Amilcar, né, ele tinha uma página do Voto Seguro em que já fazia algumas críticas. Me deparei com um manifesto de professores, vamos ver, estamos falando de 20 anos atrás, 10, 12 professores da UNB, da Unicamp, da USP, do ITA, dizendo que o sistema não era auditável, né? E isso chamou a nossa atenção, fizemos o evento e cá estou, né, depois de 20 anos, participando de um evento aqui. A OAB, ora, me mandava para participar da apuração paralela, da fiscalização no TSE. Depois, por um triênio, eu participei da comissão do Conselho Federal e logo fui lá também para o TSE para observar a auditoria do software ou a suposta auditoria. Bom, veja, a que conclusão podemos chegar, né, dessa experiência toda, dessa participação? Do ponto de vista técnico, né, é impossível, é conceitualmente impossível fazer uma eleição que atenda aos 3 requisitos que eu vou mencionar. Que ela seja secreta, que ela seja auditável e que ela seja totalmente informatizada, totalmente eletrônica. Só dá para juntar 2 desses, né, por motivos que podemos até falar horas aqui, mas vou tentar resumir. Veja, se fizéssemos uma eleição aberta, o que não é o caso, evidentemente, porque o voto secreto é um dos fundamentos da democracia, não haveria nenhum problema em se fazer votos eletrônicos até por internet ou por qualquer outro meio. No momento que a eleição se torna secreta, e é necessário que seja secreta, é impossível auditar o sistema porque os votos não podem ser rastreados. Então, vejam, o senador falou do sistema financeiro, né? É muito oportuna essa comparação, porque quem defende a urna, muitas vezes fala, movimenta-se milhões no sistema financeiro sem nenhum papel. Só que o sistema financeiro é todo rastreado. O dinheiro entra numa conta identificada, vai para outra conta identificada, e, evidentemente, se eu envio o dinheiro de uma conta para outra pessoa e o dinheiro não cai lá, nós vamos procurar verificar onde está o erro disso. E essas transações são todas identificadas. Na medida em que o voto não é identificado e não é identificável, não há rastreamento possível disso. Não há auditoria possível. E isso não sou eu, advogado, que estou falando, né? É o que se lê na literatura internacional sobre segurança da informação. Então, veja, começamos, como eu mencionei, comecei isso em 2001, aí, por acidente. Eu, às vezes, me penso aí como um Forrest Gump que caiu nessa história aqui, né? Depois disso, a Alemanha já baniu isso. A Suprema Corte da Alemanha baniu os sistemas de votação como os nossos. A Holanda não chegou a ter uma decisão, mas depois que os hackers mostraram que a coisa era uma porcaria furada e arrombaram a urna ali, a autoridade eleitoral voltou atrás e voltou a fazer votações no papel. Os Estados Unidos, eu tenho até um mapa que às vezes eu posto aí, não é, se a deputada quiser, um mapa que eu encontrei de uma fonte, que é um site dos Estados Unidos, um site norte-americano que faz fiscalização, tem justamente vamos dizer, esse viés nosso aqui do CEMIND, não é? E lá nos Estados Unidos, como a coisa é definida localmente, ainda existem, sim, não é? Meia dúzia de condados num estado, meia dúzia em outro, não passam de 5 estados os lugares que têm urnas como as nossas.
No primeiro momento, lá nos anos 90, houve uma proliferação dessas urnas, depois cedeu e passaram a usar papel, né? Ou se imprime o voto, mas, na verdade, até a melhor tecnologia é a inversa. É que o eleitor lança o voto na cédula e a voto é digitalizado. Então, veja, acho que já, dando os meus 5 minutos aqui, eu considero simplesmente inacreditável que falamos disso por 20 anos. Né? O mundo inteiro, né, faz diferente. Nenhum lugar endossa isso. A nossa urna não tem nenhuma tecnologia específica, fantástica. É um computador que soma 1 mais 1, até 500, durante um dia. Né? Não há nada de excepcional num sistema como esse. Basicamente, é essa apresentação que eu faria nesse tempo aqui. Desculpe se passei um pouco. Muito obrigada. Eu quero ouvir um pouquinho agora também o nosso deputado, nosso amigo Carlos Jordi. Vamos lá, Jordi. O que te chama mais atenção no tema? Por que você acha que o TSE resiste? Bom, boa noite, Bia. Boa noite, Aline. Minhas duas amigas, aliadas, parceiras de trincheira, combatentes aí do parlamento, duas mulheres, essas sim, empoderadas, nossas feministas aí, que acham que lutar pelas essas causas nefastas é empoderamento. Essas aí sabem realmente o que é batalhar pelo que é certo. Boa noite, senador, e boa noite, Augusto. Bia, primeiramente eu quero te dizer... Primeiro, eu quero te agradecer por me convidar para poder participar dessa live e te agradecer por nunca desistir dos seus ideais, desistir do que é certo. Essa pauta, o voto auditável, o voto impresso, uma pauta muito antiga, uma pauta muito antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E que, ainda que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido eleito, você nunca desistiu. Você nunca desistiu dessa pauta, e uma pauta que... muitas vezes parecia que era impossível de se concretizar, que era impossível de estar sendo viabilizada, e, obviamente, com o Nhonho na presidência da Câmara, era impossível de realmente conseguirmos, mas agora estamos avançando muito. Essa pauta está cada vez mais perto. Parabenizar por estar instalando, foi instalada ontem a sua comissão especial, e isso é fruto do seu trabalho e é resultado, um merecimento por todo o seu esforço, por essa pauta tão relevante para o Brasil. Não é para a direita, porque a gente vê muito aí o pessoal da esquerda, a oposição, se manifestando contrariamente, eles são contra tudo o que nós temos de relevante. Até mesmo as pautas que são relevantes, para que quando eles estejam no poder, eles são contrários somente porque somos nós que estamos apresentando. Essa pauta é muito importante porque eu lembro que a Bia, esses dias, ela falou uma coisa que eu levei aquela mensagem muito assim para o coração. O voto auditável, o voto impresso, e talvez por isso ela ainda persista, mesmo a gente tendo vencido em 2018, o voto impresso, ele não é importante, ele não é interessante para os vencedores. Ele é importante, ele é interessante para que os perdedores tenham certeza de que eles realmente perderam. Não é para certificar que os vencedores venceram. E o sistema, o nosso sistema, ele não é 100% confiável, porque nenhum sistema é 100% confiável. Uma coisa que nós aprendemos na informática é que não existe 100% de confiabilidade em nenhum sistema. E aí aqui eu pego também um gancho na fala do senador, em que ele falou, olha, e será que o sistema ele é online, não é online, independente, em algum momento ele se torna online. Então, ele pode até no momento em que está ocorrendo a votação não ter nenhuma interferência sem fio, nenhuma interferência através de fio, nenhuma conexão. Mas, em algum momento, quando é retirado e quando é colocado para um outro banco de dados, pode sim haver uma interferência no resultado das eleições. E ele tanto não é confiável, não é 100% confiável, e isso não é porque o nosso sistema é ruim, não, mas porque nenhum sistema é confiável. Tanto é que em 2020 nós vimos aquilo que aconteceu. Durante a apuração dos votos, isso é assim, depois, né? Vamos levar por esse pressuposto, que é o que realmente todos afirmam a respeito, que quando a urna está sendo ali depositada o voto, quando você vai e digita o seu voto, ele não tem nenhuma ligação de conexão nem nada. Quando ele sai dali,
para um banco de dados onde vai fazer essa aferição, essa contagem dos votos, houve aquela manipulação por hackers, por pessoas que estavam invadindo o sistema. Sabe-se lá por quê, não sei se era para modificar o resultado, acredito que pelas investigações que estavam sendo feitas pela Polícia Federal, era para poder estar realmente desacreditando o processo eleitoral, eram pessoas anarquistas, né? Pelo que nós ficamos sabendo, pessoas que tinham vontade de estar realmente fraudulando, tornando fraudulento o nosso sistema eleitoral. Então, a urna, ainda que ela não seja fraudulenta, ela é fraudável. Ela pode, sim, ser alvo de intenção, de ações, de pessoas que querem macular o processo eleitoral. E aí, o que faz o TSE? E eu digo TSE com muita certeza aqui, porque o projeto de lei que correu agora, ontem, na Câmara dos Deputados, da Lei de Segurança Nacional, o Estado Democrático de Direito, ele foi, sim, debatido com membros do STF e membros do TSE, que fazem parte do STF. A se destacar o Barroso, que hoje é o presidente. Ele participou ativamente na criação, na elaboração dessa legislação com a deputada Margarete, que foi relatora. O que eles fazem para poder estar sanando, né, esse problema da confiabilidade, da invasão de um processo eleitoral? Eles colocam dispositivos, tipos penais, nessa lei de Estado Democrático de Direito, para penalizar quem queira fraudar a urna eletrônica, o processo eleitoral. Ou seja, eles não querem garantir que haja uma possibilidade de ser auditável o processo eleitoral, de ser auditável a urna eletrônica, para que possamos fazer uma contabilidade, uma contagem pública e assim verificar se houve ou não uma fraude eleitoral. Eles querem simplesmente, vamos criar um tipo penal, porque a partir daí vamos acabar com a fraude no sistema eleitoral. Isso é pura balela, obviamente, para inglês ver. A quem interessa não ter uma urna ou um processo, um sistema eleitoral que possa ser auditável? A quem interessa? Todo mundo quer poder fazer a sua averiguação, a sua contabilização, fazer auditoria de um processo em que participa. Até no futebol é assim, hoje em dia tem o VAR, todo mundo quer participar. Quem é que não quer participar? Quando favorece ao time que se favoreceu de forma ilícita por conta da atividade esportiva, né? No caso, o futebol. Então, o processo eleitoral ele tem que ser auditável para garantir que aquele que perdeu, que ele possa conferir o seu voto. Aí tem muitas falácias, a Bia falou algumas aqui, algumas fake news, que muito se fala de fake news, mas muita fake news vem sendo cometida por deputados do PSOL. O senhor Marcelo Freixo comete fake news falando sobre o voto auditável, o voto impresso. A deputada que foi vereadora comigo em Niterói, que eu não me recuso a falar o nome dela, mas que também vive cometendo essas falácias, cometendo inverdades sobre o voto impresso, dizendo que isso vai favorecer o cabresto eleitoral, vai favorecer milícias, porque isso vai fazer com que as milícias estejam obrigando as pessoas a votarem, como se o cidadão, após a votação, levasse o papel para casa. Isso é uma grande mentira, gente. É uma grande mentira. São pessoas que ou são ignorantes ou querem tornar as outras pessoas ignorantes. Ou são mal informadas ou querem desinformar. Porque a urna eletrônica com o voto impresso, ela não tem um dispositivo que você possa levar o papel para casa. Você simplesmente digita o seu voto, tem uma urna de acrílico em que você vai conferir o teu papel com o nome da pessoa, o rosto da pessoa que você votou, se confere com o que você votou, e aí, após você confirmar, esse papel cai na urna de acrílico, e é aí que está a possibilidade de fazer auditoria no futuro, posteriormente, após uma suspeita de fraude que pode ser questionada pelo eleitor, ou pelo candidato perdedor, até pelo candidato vencedor, talvez, não sei, mas a partir desse procedimento. Então, a pessoa não leva para casa uma grande falácia, uma grande mentira. E eu acho que esses eram os apontamentos que eu faria a respeito do voto impresso. Te agradeço aqui, Bia, e dizer que realmente
você caminha muito bem com tanto a CCJ, mas agora com a instalação dessa comissão. É um grande avanço para a democracia no Brasil. Muito obrigada, Carlos Jordi. Eu quero, inclusive, avisar as pessoas que o presidente da casa, Arthur Lira, ontem criou a comissão. Hoje eu conversei com diversos líderes pedindo que eles indiquem o mais rápido possível os integrantes, né, de cada partido que irão fazer parte da comissão especial da PEC 135, e então nós iremos deliberar sobre essa emenda. Depois ela deverá ser votada pelo plenário da casa, depois irá ao Senado, acho que na CCJ do Senado e no plenário do Senado. E lá nós contaremos com o senador Theomário, o senador Plínio Valério, que já esteve conosco aqui nessa live, numa outra live como essa, o senador Eduardo Girão e tantos outros, porque nós precisamos aprovar a PEC com maioria absoluta. Eu quero trazer aqui agora, para falar conosco, o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo, ele é gaúcho, dá para ver ali pelo chimarrão na mão dele, né? E ele participa da nossa campanha. Hoje ele falou conosco no canal do Telegram, e ele que veio participar, nos dar essa alegria da sua participação, e ele quer fazer uma pergunta. Então, Paulo, em breves palavras, se apresenta e manda a pergunta. Vamos lá. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu teria duas perguntas que seriam a seguinte. Primeira, qual é o prazo limite para ser aprovado o projeto de volta auditável para que se possa utilizar nas próximas eleições? E também, qual é a quantidade mínima de votos dos parlamentares para que o projeto do volta auditável seja aprovado? Ok. Eu vou passar aqui para o senador Theomário. Senador, só quer responder? Não sei se você ouviu as perguntas, qual a quantidade de votos mínimos e o prazo que nós temos para aprovar. Lembrando que temos eleições em outubro do ano que vem. Então, acho que como é uma PEC, ela tem que ser com a maioria absoluta, né? Então, eu acredito que passa, a nível de Congresso, a nível de Senado e a nível de Câmara, pelo que tenho conversado com meus pares, não tenho nenhuma dúvida que esse projeto será aprovado. O que acontece é que agora a deputada traz essa boa notícia, né, que a Câmara coloca toda uma equipe já para começar, uma comissão para começar já a estudar, e aí, a partir daí, eu acho que tem, no Senado, não tem muito tempo, eu até vou sugerir, deputado, ver se a gente conversa com o senador Pacheco, para que faça até uma comissão mista, para dar celeridade desse assunto, porque acho que esse é um assunto de interesse nacional, de interesse, como bem disse o Augusto, que de longas datas vem se esperando esse momento, sabe? E nesse momento de pandemia, as coisas até que andam mais rápido, porque sempre no Congresso tem muita discussão, ninguém sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas nesse momento de pandemia as pessoas estão mais práticas, elas estão mais decisivo. Então, eu acredito que esse projeto é um projeto já bastante debatido, é um projeto que está já no censo mediano da população brasileira, e eu acho que ele tem uma acolhida fantástica dentro do Senado, e eu vou estar ali dentro mobilizando. Sou o cabo eleitoral da deputada, né, nesse projeto nacional. Muito obrigada, senador Theomário. E, Paulo, só para dizer que na Câmara nós precisaremos de 308 votos, tá? Por se tratar de uma PEC, né? E no Senado também é maioria absoluta lá dos senadores, eles são 81 senadores. É maioria qualificada, é 3/5. 3/5 em 2 turnos. 3/5 em 2 turnos. E nós temos até outubro. Para aprovarmos um ano antes das eleições. Ok. Perfeito, então, Bia. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigada por participar. Isso é que é importante na nossa campanha, os cidadãos participando ativamente. Muito obrigada. Abraço para a gauchada, a região sul forte desse país. Valeu. Valeu. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
trazer o próximo? Já vamos conversar com os senadores de lá, hein? Vamos conversar com o Lazier, vamos conversar com o Paulo Paim. Eu tenho dúvida que o Paulo Paim também vai estar junto. Vai dar certo. Tá certo. Bom, tá entrando mais uma pessoa. Enquanto isso, eu vou passar aqui a palavra para o Augusto, para que ele possa falar um pouco mais sobre essa questão, né, que o TSE fala que não pode ter fraude porque não tem ligação com a internet. Como ele fala, a urna não está ligada à internet, por isso não é possível ter fraude. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? É verdade? É mentira? E aí, Augusto? Bom, deputada, uma primeira sugestão até que eu faria, né, eu conversei aqui hoje à tarde, aí, eletronicamente também, com o professor Clóvis, que esteve aqui, um pouco aí com os outros colegas. Seria até interessante trazer alguém que defenda o voto, né, do modo como ele é feito, e debater. Né? Seria muito interessante, porque até hoje os argumentos que eu ouvi são: faz fila, o eleitor se atrapalha porque tem que apertar o botão 2 vezes. Quer dizer, a primeira eleição foi assim, tinha que apertar o botão 2 vezes, ninguém disse isso. O TSE gasta fortunas com propaganda eleitoral na televisão para explicar que a urna é boa, ninguém explicou para o eleitor que tinha que apertar 2 vezes, aí deu fila. Aí o outro argumento é que causa confusão, são só argumentos desse nível, né? E infelizmente, eu não sei dizer das entranhas ali do TSE, de onde vêm esses argumentos, mas o fato é que há uma resistência muito forte ali de dentro. Não vou dizer por parte dos ministros, porque como bacharéis em direito, assim como nós, deputados, eles certamente não entendem absolutamente nada do problema. Essas questões, evidentemente, vêm do setor técnico. Eu não sei qual é a motivação desse setor técnico para ser tão resistente, não é, tão resiliente a fazer algo que o mundo inteiro faz. Não é? Então, veja, a fraude pode ter 2 origens. Pode ser interna e pode ser externa. Então, quando se fala que não é ligado à internet, está se focando na fraude externa, no ataque, não é? No ataque vindo de alguém externo à estrutura, e não faz nenhum sentido essa afirmação. O professor Diego Aranha demonstrou cabalmente, ele destruiu todos esses argumentos quando fez o teste, não é? O teste oficial do TSE. É importante dizer, esse teste é limitadíssimo, é quase assim um simulacro de teste, porque um atacante real, do mundo real, não teria que preencher relatório, não teria que se sujeitar a uma série de burocracias que são feitas, não é, que são exigidas nesses testes. Nem sei se esses testes ainda estão sendo utilizados. Mas o professor Diego Aranha demonstrou que era possível invadir a urna e na linguagem técnica, executar código arbitrário. Essa é uma expressão da informática que significa: você tomou conta da urna. E ele fez isso como? Atacando o flashcard de carga. Então, essas urnas, elas são carregadas por um flashcard. Isso foi demonstrado pelo professor Diego Aranha. Se alguém atacar esse flashcard, ele vai emprenhar essa urna com um código malicioso. Então, é uma tolice falar que não está na internet. A fraude eletrônica existe antes da internet, né? Outra questão que é mais preocupante, que eu considero muito mais preocupante sob o ponto de vista até das garantias democráticas. Quantas pessoas hoje, veja, deixando muito claro, não estou duvidando da honestidade das pessoas, não é? Mas quantas pessoas têm acesso ao núcleo desse sistema? Se hoje essas pessoas são honestas, eu acredito que sejam, estamos bem. A minha preocupação para o futuro: se meia dúzia de pessoas, 10, 15 pessoas mal intencionadas tomarem o departamento técnico do TSE, a fraude interna que essas pessoas conseguem realizar é de norte a sul, de vereador a presidente da República. É isso que precisa ser dito, não é? Não é o ataque do hacker ali, que também é perigoso, também é importante. Mas do ponto de vista das instituições democráticas, esses técnicos não são donos da eleição. E, aliás, eu gostaria até de, com o devido respeito aos colegas aqui, fazer o meu contraponto como eleitor, não é? A segurança do voto é para nós, eleitores. O dono da eleição é o povo, não é o TSE, não é a justiça eleitoral. O dono da democracia é o povo, e o povo tem o direito de vigiar, não é? De auditar a eleição.
É isso que acontece nos outros países. É até uma questão até que me veio à cabeça aqui nessas discussões. A gente descobre como as coisas são feitas em outros lugares. Por que aqui no Brasil o eleitor é quase um cão sarnento no dia da eleição? Nós entramos, digitamos o voto e somos chutados lá da sala, pois em outros países o eleitor passa o dia dentro da sala e fica olhando, não é? Então, o que evita a fraude do mesário? Não é? Que o mesário aqui começa a colocar biometria, começa a gastar mais dinheiro com parafernália inútil. Não é? O que evita a fraude do mesário? É o eleitor olhando. Não é? Aquela fraude do mesário, para quem conhece, foi um escândalo que aconteceu, que no final, 5 horas da tarde, o mesário ia lá e votava por quem estava ausente. Não é? Aconteceu aí, parece que aconteceu em alguns lugares em anos passados. O que evita essa fraude? É o eleitor olhando. A democracia, assim como quem engorda o negócio, o porco é o olho do dono, né, o que sustenta a democracia é o olho do eleitor. Né? Então, é essa a importância que eu dou para esse tema, e a fraude interna é a que mais me preocupa. Se um dia meia dúzia de pessoas, 10 mal intencionadas, tomarem o departamento técnico do TSE, eles fazem a eleição que quiserem, com a quantidade de votos que quiserem, de modo indetectável. E, além disso, essas fraudes externas todas, não há nenhuma demonstração empírica de que elas sejam inevitáveis. Né? Como também o deputado mencionou, não existe sistema à prova de fraude, não existe avião que não cai, não existe pneu que não estoura, não existe sistema informático que não falha. O que é necessário? O sistema bancário falha, mas é necessário recuperar. Há um grande profissional de informática, autor, que diz: os sistemas precisam falhar bem. Falhar bem é ter rastro para permitir recuperar a falha. Então, hoje, se um sistema desses, não vamos nem falar apenas de fraude, deputado, se um sistema desses tiver um bug e somar os votos de forma errada, não há como recuperar. Não há como recuperar, porque o único registro que a urna emite já é o resultado do erro ou, se for o caso, da fraude. E não se conhece sistema que não tem bug, não se conhece, simplesmente é inacreditável o tipo de argumento que a gente ouve. Né? E eu estou um pouco cansado, já vi pela minha fala, eu estou um pouco cansado de ouvir esse tipo de coisa. Né? Maravilha, maravilha, excelente exposição. Eu acho que está tirando a dúvida, não está tirando a dúvida, não está espancando a dúvida que qualquer pessoa possa ter. Eu quero convidar agora o Maxwell Cavalcantes para fazer a sua participação. Maxwell, faça a sua pergunta, se apresente e faça a sua pergunta. Tá certo, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir bem? Pronto. Sim. Meu nome é Maxwell Cavalcante, eu moro em Novo Oriente, Ceará. Queria aqui demonstrar a minha admiração por Bia Kicis, uma pessoa que eu acompanho bastante. E eu queria dizer que, assim como aqui eu estou em uma live, eu tenho uma live interna também, que eu converso bastante com pessoas de diversas localidades e que abordam vários temas importantes. Dentre eles, o voto auditável. E não sei se está dando para ver pela coloração, minha camisa verde é em sinal de esperança, porque o voto auditável, ele me dá a esperança de que o ganhador é o ganhador e o perdedor é o perdedor, sem margem de dúvidas. Existe uma historinha que ficou mal desenhada, que boatos é pior do que uma mentira, e pior do que uma verdade bem dita e bem fundamentada. Aí a pergunta que eu faço é: por que não deixar o nosso voto auditável e transparente, para que todo mundo saiba realmente em quem votou, em quem depositou? E a outra pergunta é: qual a porcentagem das nossas urnas devem ser auditadas para poder nos dar a segurança de que o nosso voto realmente foi respeitado? Qual a margem estatística para que a gente tenha essa segurança? Tá bom? Eu agradeço a participação que eu pude ter hoje com vocês. Admiro a cada um que está aqui. Esse momento é um momento de uma proposta universal, ela é de pleno consentimento de todos. Por quê? A gente quer segurança e transparência. Aqui nós não estamos falando de direita ou esquerda, aqui nós estamos falando de honestidade, transparência e legalidade, lesura do processo eleitoral. Tá bom? Fica aí as perguntas, espero que ajude e vamos em frente.
Maravilha, muito obrigada, excelente. A sua primeira pergunta eu vou deixar o ministro Barroso responder. Por que não? Né? Deixa o ministro Barroso, vamos convidá-lo para participar de uma live dessas, ou quem sabe até o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE durante as eleições do ano que vem. Quando a gente pensa que não pode piorar, mas vamos deixar que o TSE nos responda. Ou quem sabe o Giuseppe Janino, o diretor, né, lá da TI do TSE, nos responda. Por que não? Qual foi a sua segunda pergunta? Qual a quantidade de urnas? Eu vou deixar, então, aqui, acho que seria interessante ou o senador falar o que ele pensa a respeito, ou talvez aqui o nosso professor aí no tema, o Augusto, também responder. Qual seria uma quantidade de urnas auditáveis para serem efetivamente apuradas para trazer essa segurança? E nominal, rapaz. Aline e Jordi, nominal. Obrigado. Eu vou deixar o Augusto explicar isso mais tecnicamente, mas veja você, para você ter a segurança do processo, isso é muito pontual. É em cima da reclamação de cada um. Você não vai auditar todo o sistema. Você vai auditar onde há um indício, onde há uma denúncia, onde há uma suspeita, e ali você vai ter a segurança do sistema. Isso é muito a grosso modo, mas tecnicamente eu acho que o Augusto é muito mais aprofundado e poderia responder para melhorar. Bom, obrigado, senador, aí pela referência. Veja, acho que não há uma resposta exata ali, não é? Porque nós estamos falando justamente de estatística, né? Eu não sou estatístico, sou advogado. O que eu posso responder aí ao nosso eleitor, ao nosso visitante aí que fez a pergunta, é dar uma opinião que saiu na ocasião da Comissão de Informática da OAB São Paulo. Isso, minha memória está fraca, mas deve ser alguma coisa como 2004, 2005. Porque vejam vocês que o primeiro projeto que chegou a ser aprovado, né, para refazer a recontagem de votos, ele tinha uma peculiaridade muito interessante, né? E na ocasião nós na OAB fizemos uma proposta para alterá-lo, que não chegou a tempo, aí já mudaram, fizeram outra coisa. Mas o projeto dizia mais ou menos o seguinte, falo de memória e desculpo por alguma imprecisão, mas seriam recontados 3% das urnas, né? E a peculiaridade que era muito interessante é que as urnas que seriam recontadas seriam sorteadas na sexta-feira, e a eleição era no domingo. Quer dizer, as urnas que seriam auditadas eram previamente conhecidas, o que me parece uma barbaridade em termos de auditoria estatística. Então, na ocasião, como esse foi o primeiro projeto de lei, nós, na Comissão de Informática da OAB, vários colegas ali, pensamos um pouco no assunto e enviamos, na ocasião, para o Congresso Nacional uma proposta alternativa, que acho que não deu nem tempo de ser aprovada, porque logo em seguida, se não me engano, por inspiração vinda do TSE, já fizeram uma outra coisa lá e acabaram com a recontagem ali mesmo, né? Com o voto impresso, acabaram com tudo. Substituíram isso por uma outra coisa, né? Mas a nossa opinião na ocasião era que 3%, 4% seria razoável, mas evidentemente não seria o caso de sortear antes, e até a nossa opinião ali, depois de alguma discussão, foi que nem deveria ser sorteado. Como já foi aventado aí pelos demais colegas aí dessa mesa virtual, é importante também na eleição, acho que são grandes coisas. É importante do ponto de vista da democracia e do eleitor ter a segurança de que quem foi o mais votado é o que está lá nos representando. De ponto de vista de quem foi vencido, né, como foi muito ressaltado aí pelos demais aí parlamentares daqui dessa mesa, é importante que ele possa extravasar o seu inconformismo. Não é? Eu, na área do direito, na verdade, eu sou da área do processo civil, e a gente fala muito de recursos. Né? Os recursos servem justamente para que a parte possa extravasar o seu inconformismo. De maneira que a nossa sugestão, na ocasião, fosse que, por algum critério a ser definido, né, fica aí, então, a nossa sugestão, os partidos pudessem apontar um percentual de urnas. Então, em cada tipo de eleição, vamos lá, estamos falando de eleição municipal, né? Então, cada partido que apresentou candidato naquele município poderia apontar um percentual de urnas, ou da região, isso poderia ser dividido, não é?
Então, é claro, porque aí fica interessante. Quer dizer, se o candidato achava que ele era o bambambam daquela região da cidade e perdeu violentamente ali, é ali que ele vai pedir. Né? E, de repente, pode ser que o sistema errou, ou pode ser que ele não era tão bom de voto ali naquela região. Né? Então, acho que é importante dar essa possibilidade de o candidato escolher as urnas que quer auditar. Claro, num percentual. Né? Então, a maneira de se fazer esta divisão, eu deixo aí para os colegas parlamentares que entendem melhor de regiões eleitorais, de sessões, talvez fosse o caso de agrupar, fazer isso em nível estadual, mas, de alguma maneira, permitir, talvez nos estados, né, talvez em nível municipal tenha poucas urnas para auditar, mas talvez que permitisse o partido ali no estado, cada partido igualmente poderia pedir lá, né, 50 urnas cada um, 20 urnas cada um, né? Alguma coisa assim, não estou falando estatísticas aí, sem ter os números, sem ter os dados. É uma opinião que me parece melhor, até porque sorteios também vão cair no outro problema. O sorteio é eletrônico ou vai ser na bolinha física? Né? Eu também não confio em sorteio eletrônico. Eu já deixo aqui o meu desagrado com esse tipo de coisa. Maravilha, Augusto. Muito interessante ouvir você falar. E eu quero só dizer ao Maxwell, que parece que ele tem que ainda viajar para casa. Então, Maxwell, liberar você, tá? Eu só tenho mais uma dúvida. Se quiser falar mais uma coisa, pode falar. Certo. Eu sou professor de matemática, eu sou formado, tenho especialidade em estatística e matemática financeira. Na estatística, se a gente auditar de forma randômica, quer dizer, aleatória, de 10% a 15%, a gente tem como garantir a segurança do processo. Eu arrisco mais. A gente coloca uma segurança de 20%, que a certeza da segurança do processo daria certo. E se eu, como cidadão, ainda puder acrescentar em mais alguma coisa, eu queria dizer que urna duvidosa não é passível de auditação, é passível de investigação. Então, quando algum político estiver insatisfeito porque aquela urna está com a contagem de votos que ele já tinha no caderninho dele, que é costume, principalmente no interior, ele já sabia quantos votos teriam em cada urna, e ele for atrás de saber por que os votos não apareceram, isso é passível de investigação. A auditação é quando eu faço para saber se o processo foi todo legal. E quando tem essa dúvida, aquela urna é para ser acrescentada, não para ser colocada no bolo junto com os outros 20%. Tá bom? Eu agradeço a participação, de poder participar com vocês, e fiquem com Deus, participem bem, ajudem o nosso país, pelo amor de Deus, nós precisamos. Max, antes de você sair, só dizer Deputada, que... posso comentar? Posso fazer um comentário mais aqui? Pode ser, só um minutinho. Só um minuto. Só para dizer para o Max, que é estatístico, que você acabou de confirmar o que vários estatísticos disseram já para mim, que de 10% a 15% a gente já teria uma boa segurança, mas que 20% seria realmente uma segurança muito grande. Então, tudo isso será tratado na nossa comissão especial. E eu acho que esse dado é muito importante. E, como disse o Augusto, eu também não acredito em sorteio. E sortear previamente é a mesma coisa que antes do jogo você avisar de véspera que jogadores passarão pelo teste de doping, não é? Exatamente. Por favor, Augusto. Não, é que eu complemento, ele falou aí num aumento, a gente falava, no nosso projeto falava em 3%, 4%, e acho que eu esqueci de completar, claro. A partir do momento em que uma urna fosse identificada como errada, o partido que fez a escolha teria mais 3, né? 2, mais 3. Né? É claro, né? Porque a partir do momento em que se identifique um certo número de urnas todas corretas, se forem 3, 5, aí deixo aí até o nosso participante aqui, estatístico, tem até mais propriedade para falar sobre o tema. Mas é que a ideia que me faltou comentar aí era essa. É claro que, de um ponto de vista de jurídico aqui, mais político-jurídico, a escolha é interessante e a possibilidade depois de, para cada erro que aparecesse, se fazer outras escolhas, né?
até que um dia, se propagar, nós vamos contar tudo de novo, né? Obrigada. Mas tudo isso a gente vai discutir na comissão especial, a gente vai colher ideias e chamar estatísticos. Quem sabe, Maxwell, você não vem participar da nossa comissão especial e dar uma palhinha aí, vai ser importante, dar uma aula para nós parlamentares. Eu quero passar agora, agradecer a sua participação, Maxwell, muito, muito enriquecedora. E eu quero convidar também a minha xará, a Beatriz Bonfá, que nós selecionamos hoje lá no nosso chat, né, no nosso canal do Telegram. Aliás, peço a todos que quem ainda não se cadastrou, se cadastre aqui por esse endereço, www.votoimpressoauditável.com/cadastro. É muito simples, você só precisa colocar o seu nome, sobrenome, e-mail e unidade da federação. E lá já tem também um acesso para você, né? Você clica e já entra no nosso canal. Eu quero convidar o senador, eu quero convidar o Augusto, todos. Inclusive, senador, lá você tem a oportunidade de conversar diretamente com os eleitores, os cidadãos, e quero dizer o seguinte, é um canal suprapartidário. Nós temos o QR Code aqui, ó, também na tela, tá? Se você apontar aí o celular, quem estiver fazendo pelo computador, pelo QR Code, você já cai lá direto no formulário, no cadastro. E é um canal, eu sempre tenho insistido nisso nas pessoas, é um canal suprapartidário. Nós temos pessoas de diferentes partidos, de diferentes colorações ideológicas, mas isso é que é o bom nessa história. Porque quem votar, digamos, no Ciro Gomes, quer que o seu voto vá para o Ciro Gomes. Quem votar no Bolsonaro, quer que o voto vá para o Bolsonaro. Quem votar no Haddad, quer que vá para o Haddad, e assim vai. Todos temos direito a que o nosso voto seja seguro, transparente. Tanto o candidato tem direito, quanto o eleitor tem direito. Então, nesse canal, pessoal, a gente não discute sobre política, no sentido de ficar à direita contra a esquerda, aquela coisa polarizada, tá? Nesse canal, a gente só fala dessa campanha e todos são bem-vindos. E todos os participantes da live, eu quero que estejam lá conversando diretamente com as pessoas, tirando dúvidas, dando ideias, colhendo dúvidas da população, questionamentos. Isso é muito importante, isso vai aproximar a todos nós, representantes do povo que está realmente interessado e atuante nesse assunto, tá bem? Então, Maxwell, muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar você partir, porque você tem o seu horário. A Beatriz Bonfá está aqui já conosco. E eu, antes de passar para a Beatriz, eu quero passar de volta para a deputada Aline, para ela falar mais um pouco aqui, que ela está nos ouvindo. Com certeza ela tem mais contribuições a dar. Ô, Bia, então, olha que bacana, eu estou falando aqui com a equipe, eu falei que bacana a gente poder ter um canal onde a população, né, senador Jordi, né, doutora Augusto, poder ouvir o povo, porque nós somos a voz do povo, mas a gente às vezes não tem a oportunidade de discutir esses temas com o povo para poder representá-los, então isso está sendo assim fantástico. Eu queria lembrar aqui, Bia, uma coisa importante. Não sei se vocês lembram, ano passado, que o ministro Barroso, ele queria até instalar o voto online, não sei se vocês lembram, pelo celular, que foi falado na época, e a justificativa, inclusive, era pela questão de economia, pela situação. E não rodou, não andou, né? Aí eu fico pensando, será que pelo celular, com um aplicativo, seria mais seguro do que nós estamos pedindo para que a gente possa ter ao menos a comprovação para poder, numa necessidade, ter o auditamento, né? Auditar esse voto? E o que é outra coisa interessante? O tribunal se reúne 2 vezes, né, por semana, não vou nem falar sobre gastos e tudo mais, enfim, vamos deixar essa história para outro dia, mas a própria inteligência da parte de informática do TSE, ele é favorável ao voto auditável. Então, eu fico pensando assim, se a parte de inteligência, a parte de vistoria, a parte, enfim, que entende do negócio, sabe que isso é importante, quem que está se opondo? O administrativo, o
o magistrado, né? Aonde que a gente pode ver quem é o problema nessa situação? E eu vejo os eleitores preocupados com os seus direitos e, mais do que justo, a gente quer ir para a urna e quer ter a certeza de que o nosso voto ficou lá e que garantiu a vitória ou a derrota, até porque a gente não ganha sempre, mas a gente quer garantir o nosso direito de escolha. E o Brasil, infelizmente, a gente percebe, né, até eu fiz uma pesquisinha aqui, mais de 50 países já rejeitaram as urnas eletrônicas brasileiras devido à baixa confiabilidade. Acho que a professora Augusta pode falar até, quem sabe melhor do que eu fiz uma pesquisa para a gente saber do que a gente está falando, né? E você veja, se os outros países, se 50, ficaram receiosos, vamos dizer assim, de utilizar esse equipamento de primeira geração, por que nós, brasileiros, não temos medo? E se nós temos esse equipamento de primeira geração, inclusive eu estava vendo as compras do TSE do ano passado, e tanto foram lá mais centenas, milhares de urnas novas, com a justificativa de que elas estavam obsoletas. Então já estavam antiguinhas, tinha que trocar. Se elas têm que trocar, por que a gente já não coloca a impressora ou qualquer equipamento ou renova essa urna para que nós possamos já deixá-la pronta, para podermos ter condição, Bia, de fazer esse voto auditável acontecer. E a gente vê que associações de peritos criminais e tal, eles têm vindo nesse questionamento, né? E têm demonstrado que estão apoiando, porque eles sabem do risco que é ter um voto que não pode ser auditável. Então, eu até agradeço, Bia, eu preciso sair que eu tenho mais uma live, mas eu queria agradecer muito essa oportunidade, porque a gente conseguir ouvir o nosso eleitor, discutir com outros deputados, senadores, conversar com o doutor Augusto, que aqui é uma pessoa que está há 20 anos já discutindo esse tema, e é muito importante, porque a experiência dele vem agregar com a nossa vontade de fazer essa coisa sair do papel nesse momento. E poder estar aqui compartilhando, Bia, esse tempo com você é muito bom. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer mais uma vez que eu estou junto com você nessa luta, junto com o povo brasileiro que confia em nós, que quer que essa situação do voto auditável aconteça, e falar para as pessoas, né, que estão nessa live, as pessoas que estão seguindo aqui todas essas falas, que nos ajudem, né? Faça a sua força também, faça a sua mobilização, questione seu deputado, seu senador, peça para que ele venha conosco nessa luta, participe das discussões, participe, mandando inclusive suas sugestões, porque vocês, como cidadão, têm o direito, né, de participar de toda essa discussão. Então, Bia, querida, muito obrigado, parabéns por essa iniciativa, contem comigo e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Um beijo lá, Jurdi, nosso parceirão, estamos aí todo dia junto. Senador, prazer, né, estar aqui contigo. Doutor Augusto, muito obrigado, muito pontual, muito precisa as suas colocações, eu acho que agregou muito nesse bate-papo e as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, certamente saem enriquecidos com os dados que o senhor nos passou, tá bom? Muito obrigada, povo do Paraná. Beijo da deputada Aline, voz do Paraná aqui em Brasília. Beijo, pessoal. Beijo. Bom, pessoal, nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live, a Beatriz caiu aqui, vamos ver se ela voltar, ela faz a pergunta dela. Então, eu vou passar aqui para a gente fazer aí as nossas considerações finais, tá? Vou começar aqui pelo nosso senador. Senador, o que faltou dizer para o povo, né? O que você está achando dessa campanha? Eu sei que você está, assim, na campanha de peito aberto mesmo, muito disposto a conseguir esse voto impresso auditável, vai lutar conosco lá no Senado, vai ser um dos principais aliados nossos lá, lideranças pelo voto impresso auditável, eu tenho certeza disso. Olha, primeiro eu quero reiterar aqui meus parabéns por essa sua iniciativa. Quero aqui parabenizar todos que participaram, o deputado Augusto trazendo uma grande colaboração. E ele não é fácil de otimismo, né, Augusto? Porque tu já viste
muitos barcos afundados nessa travessia, mas que você ainda traz essa perseverança, né? Porque isso é uma das coisas do povo brasileiro, nós somos muito perseverantes e vamos realmente superar essa dificuldade. Mas, olha, Bia, nisso tudo tem uma grande interrogação. Quem não quer? Quem é que não quer essa segurança na nossa votação? Que possamos auditar a qualquer momento, que possamos a qualquer momento tirar dúvida, possamos garantir que o voto realmente aconteceu. Quem é que não quer isso? É exatamente isso que está na minha cabeça, está na sua cabeça, de todos nós que estamos participando dessa live e de todo o povo brasileiro. É por isso que a justiça brasileira, que hoje já não goza de tanta confiança do povo brasileiro, ela precisa, nesse momento, não ser a dona da verdade e entender que o parlamento é a casa da lei, é a casa do povo, é a representatividade do povo brasileiro, e o sentimento do povo brasileiro hoje é dar uma garantia nesse sistema de votação. Isso hoje há uma interrogação enorme no Brasil inteiro. Então, eu acho que nós trouxemos aqui esse questionamento e acho que é ir para cima, realmente mostrar toda mudança, toda pessoa tem resistência à mudança. Isso é natural do ser humano, né? É natural. Agora, é incrível como a justiça, podemos dizer assim, que é o TSE, resiste, né, em fazer essa adequação tão importante. Alguém falou ainda agora, no voto, até por celular, por aplicativo, quer dizer, fico, sabe, navegando no sistema eletrônico, que é justo, é bom, vamos evoluir. Agora, é necessário você ter ali a confirmação, né, digital, impressa. Olha, se vai hoje num banco, por exemplo, você faz a transição ali, as mudanças, transferência, mas você tem a opção imprimir para guardar o recibo. Interessante, né? Então, quer dizer, todo o sistema moderno hoje, a gente dá essa alternativa, né, de você ter ali alguma coisa impressa, alguma coisa para ser auditada, para ser reconfirmada. Então, a sua proposta, ela é extremamente atual, ela tem a sensibilidade, a vontade, o sentimento popular, é meritório e você conta com o meu apoio, tá? Eu quero agradecer essa oportunidade de hoje estar participando desse debate virtual, um debate interessante. Nós temos visto aí o número da participação, nosso assessor tem mostrado como as pessoas estão interessadas, estão vivendo uma pandemia, vivendo uma crise econômica, uma crise de geração de emprego, uma incerteza da saúde, mas o povo está interessado, sim, nas eleições. Parabéns a todos. Acho que ficou mudo. Tá sem áudio. Ok, esqueci de colocar aqui o som. Então, muito obrigada, senador Theomário Mota, pela sua participação aqui conosco. Foi um grande prazer tê-lo aqui. E realmente a gente tem que pensar que o voto é a base da democracia. Não dá para brincar com isso. Esse assunto é sério demais para a gente arriscar. Mas não dá para arriscar. Nós temos que ter todas as certezas. Diferentemente do banco, quando a gente manda imprimir, a gente leva aquele comprovante. No caso do voto impresso, a gente não leva porque ele é secreto. Então, ele cai numa urna e fica ali para auditagem, tá, pessoal? Só lembrando. Mas nenhuma segurança pode ser considerada demais quando se trata da base da democracia. A gente passa aqui no Congresso o dia inteiro, as pessoas falando em democracia, democracia, democracia. E, por acaso, né, é justo negar ao eleitor, né, aquilo mais básico que é da democracia, que é a segurança do sistema eleitoral, minha gente. Então, ainda que demorasse um pouco mais, só que não demora, né? Ainda que fosse mais caro, só que qual é o preço da democracia? Né? E não é esse preço que o TSE fica dizendo, que vão ser 2 bilhões. Primeiro, eles falam que vão ser 2 bilhões em 10 anos. Olha só, fundo eleitoral aí 3 bi em um ano de eleição. Né? Então, 2 bi em 10 anos. Mas isso se fosse para trocar todas as urnas. Mas não é o caso, basta botar impressora, gente, porque as urnas já permitem que você acople uma
impressorinha ali. Você vai num supermercado, qualquer caixa de mercado, qualquer maquininha de cartão tem uma impressorinha. Por que que a urna eletrônica não pode ter? Então, a pergunta hoje aqui é: por que o TSE resiste? Por quê? Não é? Eu acho que fica aqui o convite, é muito válido, ao ministro Barroso, que é o atual presidente do TSE, ou ao Giuseppe Janino, que é o diretor lá de TI, com quem eu já estive várias vezes, nunca me convenceu. Não é? E eu também acho que é ele que convence os ministros, porque os ministros não são especialistas em TI, eu acho que é ele também que convence os ministros que não é necessário imprimir, que nada disso, que o sistema já é muito bom. Então, vamos conversar aqui abertamente, olho no olho aqui, francamente, vamos falar, porque esse assunto é sério demais para ser levado na brincadeira, e eu não estou de brincadeira. Essa campanha é seríssima, e quando dizem, isso é papo de perdedor, é mimimi, aqui não tem perdedor, eu fui vencedora nas urnas. Todos aqui, né, o senador foi vencedor nas urnas, o Carlos Jordi, a Aline Sleutz, o presidente Bolsonaro foi vencedor nas urnas. E quem levantou esse assunto lá atrás foi o Brizola, gente. Brizola. Nós já tivemos na nossa primeira live o deputado Pompeu de Matos, que é do PDT, do Rio Grande do Sul, gauchão, que defende o voto impresso, o voto auditável. Então, esse assunto ele é de todos que querem transparência. E lá atrás, o Brizola conseguiu constatar que estava havendo desvio. A primeira vez que eles colocaram, né, o voto ali, a contagem digital, o voto era no papel, mas a contagem já era digital, eletrônica, o que aconteceu? Pegaram a fraude, estavam desviando o resultado. Mas como é que conseguiram comprovar que estava havendo fraude? Porque tinha o voto no papel. Se não houvesse o voto no papel, não teria como ter provado lá atrás que estavam desviando os resultados, fraudando os resultados. Então, gente, sem a materialidade do voto, eu sempre tenho dito, não é possível provar que houve ou que não houve fraude. O nosso sistema ele é vulnerável, não é porque eu estou afirmando que tem fraude, é porque a fraude é sempre possível e no nosso sistema, se fraude houver, ninguém conseguirá provar, porque o sistema não deixa rastro. Pessoal, presta atenção, é o crime perfeito. É o homicídio sem corpo. É o homicídio em que você dá o corpo lá para os porcos famintos comerem. Não sobra nada nem para o exame de DNA. Então, se houver fraude, e o Jordi já disse, todo o sistema, seja no celular, no papelzinho, na bolinha, do jeito que for, todo o sistema é passível de fraude. Só que, nesse caso, se houver fraude, ninguém pega, porque não deixa rastro. Essa é a gravidade do problema que nós estamos apontando para vocês, eleitores. E o TSE resiste. Há mais de 20, 30 anos resistindo. Por quê? Por quê? Se o sistema é tão bom, por que não deixa comprovar que é bom? Perigo. Agora eu vou falar aqui politicamente e juridicamente. É que nós que duvidamos e apontamos os problemas, somos tratados como criminosos. Ou nós somos tratados como maluquinhos, aqueles maluquinhos, como disse o ministro Gilmar no julgamento da ADI lá atrás. Essas pessoas que não acreditam na urna eletrônica são aqueles que não acreditam que o homem foi à Lua até hoje. A gente é tratado como doidinho, entendeu? Pessoas que não devem ser levadas a sério. Ou como disse o ministro Barroso recentemente, são as pessoas que duvidam da urna eletrônica, são aquelas que não gostam do que deu certo. É assim que eles nos tratam, com esse grau de leviandade. E eu não aceito isso. Eu sou uma pessoa séria demais. Eu tenho uma vida dedicada, sabe, ao estudo, ao ordenamento jurídico, como procuradora que fui. Eu não faço as coisas de brincadeira, não. Eu faço as coisas a sério, eu levo a sério o meu mandato. E eu luto por essa causa muito antes de eu ter um mandato, quando eu era ativista, procuradora, corregedora-geral da Procuradoria. Quando eu me interessei por esse assunto em 2014, que eu vi a gravidade, eu levei esse assunto, passei a levar muito a sério. Não aceito ser tratada com essa leviandade, esse nível de deboche, de leviandade. O eleitor brasileiro é tratado como eleitor de 5ª categoria.
como disse o professor Augusto, como é que entra para votar e depois é praticamente escorraçado, tem que sair correndo? Aí o TSE fala assim, não, mas os partidos não mandam fiscal nenhum. O fiscal vai fiscalizar o quê? Fiscal tem olho dentro da urna? Para saber o que acontece dentro da urna? Depois que a gente colocou lá, confirmou, o voto não está nem registrado, você confirma e tem que rezar para o voto ir para o seu candidato. Aí lá vem um ministro, ou lá vem um diretor de TI, seja lá quem for, um técnico, um auditor, que é do TSE, e fala assim, o sistema é perfeito, la garantia sou eu. E você que acredite, meu amigo, porque estão tratando o sistema como se fosse um dogma, uma religião. Isso aqui é coisa muito séria. É séria demais para ser levado dessa forma jocosa, dessa forma leviana, e eu não aceito ser tratada com desrespeito quando eu levo tão a sério esse assunto e todos os assuntos que dizem respeito à democracia. Bia, só um pouquinho antes de eu sair, você nessa sua fala e nesse seu desabafo natural, muito justo, você colocou duas coisas. Primeiro, quando a pessoa é ordinária, quando você leva uma vida totalmente ordinária, você não avança na sociedade. Tudo que avançou dentro da evolução do homem, da tecnologia, dentro da sociedade, foi o extraordinário. E o extraordinário, aos olhos dos ordinários, ele é maluco, ele é doidinho, ele é assim. Então, essa fala, para mim, não me serve, eu acho que ela é secundária. Ela vem muito de baixo. É fato. Segundo, a quem, como nós colocamos, a quem não interessa a mudança. A quem não interessa a mudança. E terceiro, a mudança é necessária porque todo o sistema é falho. Só que o nosso é falho e não deixa rastro. Boa noite, muito obrigado. Fui. Tchau. Obrigada, senador. Boa noite. Jordi, vou deixar você fazer suas considerações finais e depois eu passo para terminar com o Augusto, né, deixar que ele dê, né, a finalização aqui da nossa live de hoje. Tá bom, Bia. Obrigado mais uma vez por ter me convidado. Sabe que é sempre um prazer poder estar contigo. Eu fui convidado de uma forma muito repentina hoje, né? Estava com ela hoje na CCJ. Inclusive, nós somos amigos de longa data, nos conhecemos quando eu fui eleito vereador, em 2016, e temos um mandato muito alinhado, sempre próximos, mas nunca estivemos tão próximos. Hoje em dia, a gente está o tempo todo na CCJ, juntos, trabalhando ali, para entregar para a população, para fazer com que as pautas possam avançar na comissão, que é a comissão mais importante da Câmara. Hoje tivemos uma luta muito grande lá, e aí ela sentou comigo e falou, olha, quer participar dessa live sobre voto impresso? Eu estou muito cansado, você sabe como você também, eu tenho certeza que tem trabalhado muito, a gente acorda cedo, vai para a CCJ, vai para plenário, e é o dia todo assim, mas assim, jamais poderia deixar de participar para um tema tão importante que agora vai ficar muito mais em voga com essa instalação dessa comissão, e eu tenho certeza que nós vamos sair bem-sucedidos até outubro. E eu digo para você, Bia, você falou a respeito desse tal técnico, qual é o nome dele? O Giuseppe, né? Giuseppe. Nós temos que convidar tanto o Giuseppe quanto os ministros do TSE para a comissão. E eu já estou falando, temos que convidar como membro da comissão, tá? Eu não aceito não participar como membro dessa comissão. Então, nós temos que convidar essas pessoas para que a gente possa discutir, debater, para poder entender qual é a razão, né? Já que é essa pergunta que ficou aqui no ar, a quem interessa não aprovar o voto impresso, que é um voto auditável que dá segurança para a democracia, para todos, para a população, tanto aquele que perdeu, tanto aquele que está em dúvida, né, se realmente aquele foi o resultado, nós temos que entender qual é a razão. Porque se houver uma razão que seja, de repente, uma questão que não seja um dolo, né, talvez a pessoa interprete que o nosso sistema é 100% confiável, nós temos que trazer pessoas como Augusto para mostrar que ele não é 100% confiável. E temos que também ver se, de repente, a pessoa tem algum interesse, não sei, né? Se tem algum interesse por trás de não ter uma urna, um sistema eleitoral que possa ser auditável e garantir a transparência, possa garantir a confiabilidade para o eleitor.
E te agradecer mais uma vez, dizer que conta sempre com o meu apoio, pode ter certeza que essa pauta é uma pauta muito importante. Você é água dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque essa era uma pauta que estava totalmente esquecida, todo mundo fala, essas coisas desses malucos aí e tal. Passamos a eleição de 2018. Eu tenho certeza que nós tivemos muito mais votos em 2018 do que nós realmente conferimos nas urnas. Só que foi tantos votos para o presidente Jair Bolsonaro que não surtiu efeito qualquer tipo de processo fraudulento naquele processo eleitoral. Mas, ainda que tenhamos vencido a eleição, você persistiu, falando sempre do voto auditável, voto impresso, e agora, finalmente, tem uma comissão especial para tratar a respeito desse tema. Então, toda a minha honra, minha deferência a você, porque realmente é muito difícil ter alguém que consiga lutar tanto contra o sistema e ter avanços tão grandes como você vem tendo na Câmara dos Deputados. Então, parabéns. Augusto, foi um prazer também bater um papo aqui contigo, tá? E convido a todos os eleitores da Bia a me seguir nas redes sociais. Quem não me conhece aí, eu acho que alguns devem me conhecer, né? Carlos Jordi, com Y, tem aí tanto Facebook, Twitter, Instagram, todo o Telegram, é só procurar YouTube, é só procurar que vocês vão encontrar. O meu trabalho é bem alinhado com o da Bia. Pode ter certeza que a gente pensa muito igual. Valeu, Bia. Um beijão, tamo junto. Valeu, querido. Um beijo, vai descansar. Valeu. Amanhã tamo junto. Obrigada. 9 horas estamos juntos. 9 horas já estamos juntos. Pois é, né? Tomara que a Maria do Rosário não participe. Paixão, isso já tá virando paixão, hein, Rudy? Vai dormir. Beijão. Beijo. Augusto, muito obrigada por participar, por trazer tanto esclarecimento, ajudar a jogar luz nesse tema. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Deputada, muito obrigado, agradeço bastante o convite. Veja, como considerações finais aqui, eu posso comentar algumas coisas que já foram ditas. Eu acho que é muito importante ressaltar, como a deputada já fez, que isso não é uma discussão ideológica, quer dizer, não, é ridículo pensar isso, porque 1 mais 1 é 2, não há ideologia nenhuma em afirmar quanto que dá 1 mais 1, 2 mais 2, mais 2 são 4, não são 3, não são 5, isso não é uma discussão político-ideológica, e realmente quem foi o primeiro a duvidar da urna eletrônica foi Leonel Brizola, porque sentiu a experiência de ser alvo de uma fraude que na época ainda era fraude de totalização. Acho que é importante ressaltar que são problemas diferentes. Quer dizer, o resultado que a urna expede ao final já é o problema no nosso caso. O que aconteceu nesse episódio envolvendo aí o Leonel Brizola foi que a votação era em cédulas em papel, muito dispersas pelo país, e na central de totalização estavam desviando os votos na soma, né? Num momento em que era muito difícil apurar os votos do país. Então, acho que é muito importante ressaltar isso. Não há esquerda, direita, centro, alto, meio, baixo. Essa é uma discussão simplesmente técnica e, especialmente, se há um conteúdo político nisso, é no valor da democracia e no respeito ao voto de cada eleitor. É uma coisa que eu costumo sempre lembrar, nós aqui brasileiros bobos, né, nós caçoamos lá nos Estados Unidos quando vemos o pessoal conferir, voto por voto, contra a luz, naquele episódio lá que ficou conhecido como os problemas lá da Flórida, né, numa eleição já de 20 anos, aqui nós ridicularizamos os fiscais, os auditores, colocavam voto por voto, né, contra a luz, para verificar se o voto tinha sido no candidato democrata ou no republicano. E eu, naquela ocasião, eu fiquei assim apaixonado por aquelas fotos, porque ver 3 pessoas engravatadas se preocupando com um voto é o máximo de respeito à vontade do eleitor, que aqui é chutado, não é? Aqui um eleitor tanto faz em quem ele votou, parece, não há essa preocupação. Então, nós temos que aprender um pouco como os outros países estão fazendo e não ficar glorificando um sistema que é, de verdade, obsoleto, porque há 20 anos que ele é o mesmo sistema. Não há nenhuma inovação. Quer dizer, há 20 anos atrás, que celular a deputada tinha? Que computador nós tínhamos? A urna é a mesma, a tecnologia já evoluiu muito e nós usamos exatamente o mesmo sistema.
Então, essa é uma questão que gostaria de colocar, é um problema estritamente técnico e pelo valor da democracia. Uma outra questão também, já que a deputada ventilou isso, não é de dizer que quem duvida da urna eletrônica brasileira é alguém que acredita que o homem não foi à Lua, essas coisas ridículas que a gente ouve nesse país também. Veja, eu tenho uma frase que é exatamente o oposto. A minha constatação, a minha observação pessoal é exatamente o oposto. Né? Com todo respeito a nós, bacharéis de direito, também sou bacharel em direito, mas observo que os bacharéis em direito, que mal sabem usar editor de textos, né? Que não sabem como se faz uma auditoria de software, é quem afirma que a nossa urna é segura e é auditável. Os profissionais de TI que eu conheci na vida, nenhum deles endossa isso. E, aliás, os textos técnicos, os papers mais interessantes desse tema no mundo, não aqui, gente que nem talvez saiba onde fica o Brasil, não é? Preocupados com as eleições nos seus países, essas pessoas afirmam categoricamente que é impossível fazer uma eleição secreta inteiramente eletrônica. Essa é uma conclusão de algum dos papers mais respeitados aí do mundo. Posso dar o nome aqui, é do Ron Rivers, é quem fez o sistema criptográfico que o mundo inteiro usa hoje, inclusive nós, o judiciário usa nas assinaturas digitais. O sujeito que desenhou isso diz que é impossível fazer um sistema eletrônico auditável e, ao mesmo tempo, totalmente sem uso de trilha física. É ele que propõe o uso de trilhas físicas auditáveis. Então, ele certamente acredita que as pessoas foram à Lua e é um as da tecnologia no mundo, é aquele guru, aquele sujeito endeusado no mundo inteiro, e ele diz isso, e outros mais. Então, é só aqui no Brasil, bacharéis em direito, que dizem, com todo respeito aos bacharéis em direito, que eu também sou, mas são aqueles que não fazem nenhuma planilha de Excel, não são eles que dizem que essa urna é auditável. É um desconhecimento absoluto do que é a tecnologia. Na verdade, é quem entende pouco de tecnologia que afirma isso. Né? Agora, com relação aí à pergunta tema, né, por que o TSE? Eu não sei dizer o que acontece, eu só observo aí há 20 anos fatos que eu considero simplesmente inacreditáveis. Está há 20 anos falando as mesmas coisas, o mundo inteiro já virou a mesa e já não usa mais sistemas como os brasileiros. Os poucos países, né, a deputada falou que fez uma pesquisa, eu não sei dizer quantos países, mas a Europa Ocidental inteirinha, nenhuma vota dessa maneira, não porque não tenha tecnologia, é até uma piada pensar que a Alemanha, Itália, França, Inglaterra não saibam ensinar um computador a somar 1 mais 1, né? Nos Estados Unidos, efetivamente, houve lugares em que fizeram sistemas, e ainda há lugares que têm sistemas como os nossos, mas eles estão reduzidos drasticamente. O motivo para isso é porque lá as decisões são de condado por condado. Os condados decidem como fazer a eleição, e com isso alguns condados ainda mantêm sistemas como o brasileiro, mas são pouquíssimos. Há gráficos que mostram isso. Não é? Quase todo o país hoje vota no papel, e esse papel é digitalizado e é engolido na urna para conferência posterior. Então, é um argumento realmente absurdo. Agora, o senador falou que eu pareço um pouco pessimista, eu acho que não. Na verdade, eu sou um otimista cético, sabe? E a experiência que me deu participar dessas discussões nesses 20 anos é a seguinte: gosto muito de fábulas. Eu acho que essas, né, quando criança eu achava bobas, quando eu fiquei velho eu comecei a achar que essas fábulas infantis antigas são fantásticas, né? E a fábula que eu vou citar aqui é aquela do lobo e do cordeiro, né? Para se a deputada recorda, é aquela que termina com a seguinte moral, né? Não interessam os argumentos, você é comido no fim. Então é isso que eu tenho observado, quer dizer, não importam os argumentos, por 3 vezes desfizeram a impressão do voto. Não importa que se tenha todo o argumento técnico, não se importa que o Diego Aranha tenha destruído qualquer argumento possível de que essa urna é segura, não importa que o mundo inteiro tenha feito isso, não importa que a Corte Constitucional da Alemanha disse que um sistema que não permita ao eleitor conferir o voto é inconstitucional por violar a publicidade das eleições. Nada disso importa. Nós somos sempre comidos no fim. Infelizmente, é o que eu tenho observado. Espero que a história seja diferente, porque, afinal, eu sou um otimista no final das contas. Eu acredito que um dia as coisas melhorem. Bom,
Eu quero ler aqui, né? O Fábio Pugliese, no nosso superchat, disse o seguinte: amando o desabafo da Bia, você nos representa. Obrigado, Fábio. A gente vive isso dia a dia, né? Não é fácil. Tem hora que a gente precisa mesmo botar para fora até a emoção, né? Porque a gente fica ali trabalhando noite, dia de noite, cuidando. Mas eu estou muito feliz porque sábado eu vi a capilaridade dessa campanha. Sábado, dia 1º. O povo inteiro no Brasil que foi às ruas de verde e amarelo, ostentava um cartaz, uma faixa, escrito voto auditável, voto impresso, PEC 135. Teve aviãozinho daqueles no Rio passando com a faixa voto auditável. Na Paulista, o povo pedindo, a deputada Carla Zambelli falou do voto impresso, voto auditável, todo mundo começou a clamar pelo voto auditável. Aqui em Brasília, nós temos as gravações, o povo pedindo voto auditável já, voto auditável já. Então, diferente, viu, Augusto, de 2018, quando o Supremo derrubou mais uma vez a lei que impunha a impressão do voto, a eleição, o sistema auditável, e das outras vezes que isso aconteceu, diferente, agora tem um ingrediente a mais. Além de ser uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, não apenas uma lei ordinária, tem um ingrediente muito mais importante, sabe qual é? É o povo brasileiro que comprou essa ideia. Agora, a necessidade do voto impresso, auditável, a necessidade de termos um sistema que permita uma auditagem, que seja transparente, já entrou no imaginário da população. As pessoas antes não ligavam, a gente falava do voto auditável, as pessoas, não, a urna é muito boa. Agora as pessoas já sabem o que está acontecendo. Elas vêm buscar cada vez mais informações, né, para entender melhor, racionalmente, mas elas já sabem que tem algo muito errado quando você tem um tribunal eleitoral que simplesmente não aceita que se coloque uma impressorinha ao lado de uma urna eletrônica que vai permitir que se reconte, que se cheque, que se confira o resultado da eleição. E aí, para isso, eles têm que inventar mentira, dizer que aquele BU, o boletim da urna, já é o voto impresso. E aí eles começam com as narrativas deles para nos desacreditar ou nos desanimar, sei lá o quê, só que nós não vamos desanimar não, gente, nós vamos continuar. Agora já estamos com a comissão, olha quantos passos já foram dados. Eu consegui, em 2019, colher as assinaturas. Eram necessárias 171 assinaturas de deputados e eu consegui colher mais para a gente dar a entrada nessa PEC, para ter a PEC 135/19. Consegui aprovar na CCJ por 33 votos a 5. Esmagadora maioria. Esmagadora a maioria na CCJ votou a favor da PEC. Era para ter sido aberta a comissão especial no ano passado, nós teríamos trabalhado com tempo, com calma, mas não, por causa da pandemia, e sabe-se lá mais por quê, né? Não foi instalada nenhuma comissão. E aí, esse ano, né, eu trabalhei ali junto ao presidente Arthur Lira, né, trabalhei com ele desde a campanha dele, foi um dos compromissos que eu fiz questão de pegar com ele, para que eu também aderisse à campanha dele, para presidente da casa, que foi o compromisso dele de criar a comissão especial. E ele criou essa comissão especial. E agora nós vamos fazer o número de sessões necessárias para demonstrarmos a necessidade dessa PEC. Claro, vai haver modificações, nós queremos também, não só o voto impresso lá na impressora, que vai cair numa urna física, nós queremos também uma apuração, um escrutínio público. Nada de contagem de voto numa salinha fechada no TSE, longe dos olhos de todo mundo. Nós queremos o escrutínio público, isso é direito do eleitor. Então, tudo isso a gente vai tratar, e daí se vai ser 10% conferido, 20%. Importante é que não se saiba de antemão que urnas serão auditadas, senão o sisteminha ele pode muito bem
né, distorcer ali, e as urnas que forem ter auditagem, elas vão funcionar bonitinho, como um reloginho suíço. E as outras, nós vamos continuar sempre na dúvida, né? Então, não pode saber previamente, não pode ser por sorteio. Eu acho justo que os partidos políticos indiquem, não é? E aí a gente vai achar a solução, minha gente. Bom, pessoal, já está bem tarde, né? Já temos, assim, 1h36 de live. Já podemos encerrar, agradecendo aqui a participação, mais uma vez, de todos os nossos convidados, mais que especiais. Augusto, você é sempre o nosso convidado para voltar, para participar sempre que quiser. Nós fazemos muitas lives e você é nosso convidado, porque você tem muito a partilhar conosco do seu conhecimento. Muito obrigada, mais uma vez. Todos vocês que estão aqui conosco até essa hora, muito obrigada também. Compartilhem essa live, se inscrevam nos canais, se inscrevam na campanha. Traga 1, 2, 3 amigos, conhecidos, familiares para essa campanha também, tá? E as pessoas estão imprimindo, né? Nós estamos disponibilizando material, imprimam adesivos para carro, camisetas, façam tudo, gente. Usem a criatividade, mas vamos espalhar por esse país a nossa campanha para que não haja saída para aquelas pessoas que não querem nos conceder aquilo que é direito nosso. Tá bom? Um grande abraço para todos, uma ótima noite. Mais uma vez, Augusto, uma ótima noite para você também. Obrigado.